Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cirossauro. Conhecida na época como Taça dos Campeões Europeus, a primeira Champions League foi disputada na temporada 55-56. Os integrantes foram 16 equipes que tinham certa representatividade no cenário europeu e foram escolhidos pela revista L'Équipe. Alguns times chamados foram o Milan, o Anderlecht, o Djurgården da Suécia, o Hibernian da Escócia, Partizan da Iugoslávia na época, hoje da Sérvia, Rapid Viena da Áustria, Real Madrid, Rot-Weiss Essen da Alemanha Ocidental, Saarbrücken da Alemanha Oriental, Servette da Suíça, o Sporting de Lisboa e o Stade Reims da França. Dentre as equipes selecionadas pela revista, o Chelsea até queria jogar, mas foi impedido pela Federação Inglesa, que viu a competição como uma perda de tempo que seria uma distração para as competições nacionais. Para o lugar do Chelsea foi chamado o Gwardia Warszawa, da Polônia. Algumas equipes também rejeitaram o convite, caso do Holland Sport, que foi substituído pelo PSV, o Honvéd da Hungria, que teve Voros em seu lugar, e o BK Copenhagen, que deu lugar para o Aarhus. Na época não havia a fase de grupos, então a competição já começava no mata-mata, nas oitavas de final, porque eram 16 clubes, né? O Real Madrid arrasou o Servette, fazendo 7 gols e não tomando nenhum. O Partizan eliminou o Sporting, o Rapid Viena fez a maior goleada das oitavas de final, 6-1 sobre o PSV, eliminando o time holandês. O Milan sofreu, mas passou pelo Saarbrücken. O Reims venceu o Aarhus. O Voros meteu 10 gols no agregado sobre o Anderlecht. O Djurgården passou pelo Gvardia e o Hibernian eliminou o Rot-Weiss Essen. Nas quartas de final, o Hibernian avançou ganhando do Djurgården. O Reims passou pelo Voros. O Milan fez 7-2 no Rapid Viena em Milão. O Real Madrid passou pelo Partizan, mas com emoção, hein? Em Madrid foram 4-0 para os merengues. Um pé nas semifinais e muito oba-oba por parte dos espanhóis com o futebol apresentado. Di Stéfano e Gento brilharam em campo. Muitos elogios da imprensa local. Na partida de volta, os espanhóis não esperavam pela grande densidade iugoslava e o Partizan fez 2-0 no começo do segundo tempo. No finalzinho do jogo, o terceiro gol foi feito e por pouco o quarto não saiu e o empate não aconteceu. Os jogadores deram a desculpa de que o frio estava muito grande, mas o fato é que no final do jogo o desespero era tão grande que Di Stéfano se tornou zagueiro. Milos Milutinovic fez 2 gols nesse jogo e, somando aos 6 que marcou no outro confronto contra o Sport na primeira fase, foi o primeiro artilheiro da história das Champions. Nas semifinais, o Reims superou o Hibernian, tendo 2 jogos complicados, mas com as jogadas geniais do craque Raymond Kopa e os gols do atacante Michel Leblond, os franceses venceram por 2-0 em casa e 1-0 na Escócia. A outra semifinal era entre Real Madrid e Milan e era tido como uma final antecipada. Os merengues tinham um time com grandes estrelas como Di Stéfano, Héctor Real, Paco Gento e Miguel Munhoz, mas o Milan tinha um time ainda melhor no papel. Os ídolos suecos Nordahl e Liedholm, Lorenzo Buffon, que é tio-avô de Didi Buffon, Cesare Maldini, o pai de Paulo Maldini, e ainda um dos maiores craques dos anos 50, que era o uruguaio Schiaffino. No primeiro tempo em Madrid, um eletrizante 3-2. E no segundo tempo o Real fez mais um e levou uma boa vantagem para Milão. Iglesias abriu o placar para o Real no segundo jogo, mas o Milan virou a partida e colocou tensão até o final. Mas terminou mesmo 2-1 e o Real era o adversário do Reims na final. Seus confrontos das quartas e da semi foram testes para cardíacos para os torcedores do Real, a final foi a prova final. A partida ocorreu no Parc des Princes, na França. O Reims fez um gol aos 6 minutos e outro aos 10. Di Stéfano respondeu aos 14 minutos e Real empatou aos 30. Hidalgo colocou os franceses de volta à liderança do placar, mas Marquitos empatou novamente e o craque argentino Real colocou um ponto final no jogaço, que acabou 4-3 para o Real Madrid, sendo o primeiro vencedor da Champions. Com o sucesso dos grandes jogos, a média de gols de mais de 4 por partida, média de público de mais de 30 mil por jogo e a ótima organização do torneio, a competição continuaria e as taças amistosas que aconteciam anteriormente seriam encerradas, já que era a única forma dos times de nacionalidades diferentes se enfrentarem antes da Champions. Eu espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Se quiserem me ajudar, ainda podem se tornar membros do canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.